Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santa Bernadette, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 81 da biografia de São João Crisóstomo, escrita por Padre Félix Arrarás. Estamos aqui no início do capítulo intitulado Ascensão e Queda de Eutrópio. Nem tudo foi monotonia. Nem tudo foi monotonia dos deveres cotidianos na vida de João em Constantinopla. A política, com as suas reviravoltas bruscas, criou-lhe mais de uma situação crítica. Uma dessas foi a que resultou na queda de Eutrópio. O Eutrópio é curioso, né? Porque a gente só menciona ele aqui, né? Por causa de São João Crisóstomo, né? Embora ele tivesse muito poder lá na corte de Constantinopla. Já apresentamos este personagem, monumento de vileza, mas teremos de detalhar um pouco mais a sua figura. Nascido às margens do Eufrates e castrado pelos pais aos poucos meses de idade, um rapaz eunuco valia mais do que um normal. Foi vendido e revendido e finalmente posto em liberdade quando, por ser demasiado velho, já não tinha valor comercial. Conseguiu, por fim, entrar a serviço de um general da corte, Abundantius, e foi então que Teodósio o descobriu, entre aspas. Isto é, teve ocasião de notar a sua sagacidade, esperteza e tato. Uma vez constituído em conselheiro oficioso do imperador, conseguiu, com manhas, introduzir-se passo a passo nas câmaras mais secretas e chegar, por fim, ao posto de camareiro-mor. Mas a sua ambição não se deu por satisfeita com esse cargo. Pelo contrário, reacendeu-se. Havia um rival que se atravessava no seu caminho e teve de pensar em como livrar-se dele. Era Rufino, o aprumado e elegante político, cujo porte todos os cronistas põem unanimemente de relevo, que governara o Oriente durante a menoridade de Arcádio, filho de Teodósio, né? Como tutor do príncipe. Nos seus sonhos de grandeza, pois também os tinha, e não menos desaforados, Rufino meditava sobre o modo de colocar o diadema imperial sobre a cabeça da sua própria filha, ou seja, sobre a maneira de casá-la com Arcádio. Mas o experimentado camareiro descobriu a manobra a tempo e conseguiu envolver o jovem imperador nas redes da beleza bárbara de Eudóxia. O casamento celebrou-se no dia 27 de abril de 395. Rufino engoliu em silêncio a humilhação e preparou a desforra. Mas Eutrópio, que à falta de outras prendas tinha olhos de lince e agilidade de esquilo para negócios palacianos, atalhou os planos do rival, preparando nada menos que o seu assassinato. Deve-se reconhecer que as circunstâncias lhe serviram
a ocasião de bandeja. Naquele momento, as tropas do Oriente retornavam a Constantinopla, vindas da Itália, onde tinham combatido sob o comando de Estilicão. Arcádio, que se sentia indefeso por ver-se privado delas, havia já um bom tempo reclamara o seu retorno. Vinham capitaneadas por Gainas, chefe godo, a soldo do Império, que, ao que tudo indica, trazia ordens secretas do próprio Estilicão relativos a Rufino, pelo qual também nutria um ódio profundo. A coincidência serviria a Eutrópio para levar avante seus planos sem se comprometer. Aqui tem vários detalhes, né, históricos que não tem nada a ver com a nossa religião, mas que é interessante observar, que é o seguinte: como o Império, né, tanto oriental quanto ocidental, já estava completamente invadido, né, por bárbaros. Então, a invasão, a tal queda do Império Romano, não foi feita de uma hora para outra, né? Então, vocês vejam, a esposa do Arcádio, né, que era filha, Arcádio, que era filho do imperador Teodósio, já era bárbara, tá certo? O camareiro mor, não é, do Império era bárbaro, né? O próprio general que comandava, né, as tropas que defendiam Constantinopla, as tropas do Império Romano, né, que defendiam Constantinopla, era bárbaro, tá certo? Então, o Império já estava invadido, né? Por isso que a queda do Império foi algo mais ou menos automático, né? E não é que houve uma invasão dos bárbaros na direção do Império Romano. Eles já estavam lá. Eles só tomaram o poder. Se livraram do jugo romano, né? Então, e óbvio, esses bárbaros estavam dentro do Império Romano por causa das vantagens econômicas que eles tinham, né? Ganhavam muito dinheiro para estarem lá, né? Então, aqui nós temos uma conspiração de dois bárbaros, né? O general Gainas e o eunuco Eutrópio, numa luta interna palaciana, né, com o Rufino. O momento certo chegou 7 meses depois das bodas de Arcádio. As tropas recém-chegadas formaram numa vasta planície nos arredores de Constantinopla para a revista militar, a formação de tropas, né? Arcádio ia receber pela primeira vez a vassalagem dos seus soldados. Junto dele estava Rufino, luzindo o seu airoso talhe, que contrastava especialmente com a figura franzina do monarca. Subitamente, obedecendo a um gesto de Gainas, um grupo de soldados lançou-se sobre o ministro. No tumulto e na gritaria que se seguiram, os circunstantes ainda se perguntavam o que estava acontecendo quando surgiu, arrastado pelo chão, o corpo ensanguentado do tutor. O Rufino era tutor
de Arcádio, né? A seguir, os mercenários cortaram-lhe a cabeça e uma das mãos, e com elas compuseram um boneco grotesco que passearam com grande algazarra pelas ruas da capital. A boca entreaberta, graças a uma pedra, a mão estendida em atitude de pedir. Macabra alusão à inextinguível cobiça do defunto. Um donativo para esse infeliz que nunca ficou satisfeito, gritavam os assassinos. Arcádio não esboçou o menor gesto de desgosto pelo acontecido, nem impôs qualquer castigo aos culpados. Antes, parece ter suspirado de alívio ao ver-se libertado de uma tutoria que ainda não caducara. Pelo menos é o que dá a entender a pressa com que confiscou os bens de Rufino. Então, aqui, Arcádio, né, que já era degenerado, absolutamente degenerado, né, filho de Teodósio, agora imperador do Oriente, né, ficou até satisfeito com a morte do Rufino, porque ele ia ficar com os bens do defunto, né? Soou, então, a hora de Eutrópio. Ironia do destino. A memória de Rufino, tirano e opressor, como nunca houver igual, só sobrava sob uma pesada laje, e considerava-se uma grande felicidade vê-lo desaparecer do mundo dos vivos. Mas os contemporâneos estavam longe de prever que aquele que lhe sucederia faria o ministro parecer um modelo de bondade. Livre de rivais, Eutrópio soltou a galope os corcéis do ressentimento e da fantasia, sem se deter nem diante do impossível, nem diante do ridículo. Para estupor dos senadores e próceres, que não se lembravam de que um escravo eunuco jamais tivesse recebido semelhantes honrarias, fez-se nomear nada menos que cônsul e patrício do imperador, como vimos, alegando uns supostos méritos que teria adquirido numa expedição militar contra os hunos. E uma vez vencido todo o pudor, pôs-se a preparar a derrocada de Arcádio e a sua própria ascensão ao trono. Então veja, o império tinha chegado a um ponto, não é, que isso podia acontecer, né? E as pessoas nessa fase de decomposição não tinha nenhuma moral para impedir esse tipo de coisa, né? Ou quase não impedir esse tipo de coisa. Uma figura, né, dessa baixeza, né, se aproximar e acalentar o sonho de ele próprio ser o imperador, matar o imperador e ele próprio subir, né, ao trono. Senado e povo, abre aspas, mudos, absortos e de joelhos, como se adora um Deus, sobre o altar, fecha aspas, uma descrição aqui da época, prosternavam-se diante dele. Certo? Aí a gente pode notar, né, a degradação moral que a política chegou, né? E a degradação moral do povo, né? Certo?
que nos faz pensar, e muito, né, na nossa própria degradação moral, né, na nossa própria escolha de nossos líderes, né, na nossa própria aceitação das situações que ocorrem no mundo todo hoje, né? Antes a gente falava que ocorre no Brasil, né? Mas quando a gente vê os líderes dos países ocidentais, né? O tipo de baixeza moral, não é, desses líderes. E aí, pode escolher o país que se quiser, infelizmente, né? O mundo se abrasileirou rapidamente, né? As pessoas que são incensadas, né, pelos senados e pelos povos do mundo, né? Nós podemos ver um pouco da semelhança dos tempos, né? Tempos de degeneração moral. Tem vilões muito parecidos, né? As degenerações morais do ser humano, elas são muito parecidas, né? Porque a natureza humana é essa, né? Quando ela se degenera por algumas características muito, muito semelhantes nas várias épocas, nos vários tempos, né? Senado e povo prostraram-se diante dele. O menor dos seus gestos era obedecido como se fosse uma lei sagrada. Em todas as praças se erigiram estátuas em sua honra. Quando a vaidade alcança certo grau de inchaço, perde o senso do ridículo. Isso explica que se pudesse ler na sala do Senado uma faustosa inscrição em que se enaltecia o berço ilustre do eunuco, se apregoavam os seus feitos militares e se chegava mesmo a chamar-lhe, abre aspas, terceiro fundador de Constantinopla, depois de Bizas e de Constantino. Então, ele construiu, né, um currículo vitae falso para fundamentar o seu desejo do trono, né? E essa falsidade do currículo, aliás, isso acontece muito atualmente, né? A construção de um passado fictício que um tirano quer ter, né? Então, no Senado, na casa do Senado, não é? Então tinha uma inscrição faustosa, né? Que era que esse Eutrópio era o terceiro fundador de Constantinopla, não é? Depois de Bizas e de Constantino. Construção de biografia falsa é muito comum, né, hoje em dia. No Brasil, então, é uma coisa absurda. Mas essas miseráveis gloriolas não adormeceram a sua sede de dinheiro. Pelo contrário, Eutrópio viu na sua posição uma chave excelente para abrir muitas arcas. Para começar, os postos e cargos mais altos passaram a estar em venda permanente. O seu impudor chegou a tal extremo que, segundo narra certo historiador seu contemporâneo, havia na antessala de seu gabinete uma tabela da qual constavam os preços
de cada governo de província. Nunca faltava por ali algum personagem curial parado diante do anúncio e fazendo as suas contas para ver que região lhe conviria mais, se a Síria, a Bitínia ou a Galácia. E o ladino ministro ainda ia mais longe. Quando havia negócios em perspectiva, dividia esta ou aquela província em duas, esperando dobrar assim as receitas. Se lembra as planilhas da Odebrecht, né? Aqui no Brasil. Então, tinha planilhas lá também, né? A sua vertiginosa ascensão deu-se em 395, antes de João ter chegado à capital. Quando este foi nomeado bispo, o eunuco estava já no auge do seu poderio. No ano seguinte, em 399, celebraram-se grandes festas por ocasião de sua elevação consular. Vemo-lo sentado na sua sede, como um ídolo budista que dilata as narinas para aspirar o fumo odoroso do incenso. Mas tudo isso haveria de mudar em pouco tempo. Por um desses golpes de vento imprevistos, em que a fortuna é mestra. Fortuna aqui é a roda da fortuna, né? Examinemos mais de perto os acontecimentos, porque neles está entrelaçada a vida de João. Então, vai haver agora uma virada, né? A história aponta duas causas para a queda de Eutrópio, uma das quais não está bem comprovada, mas merece ser lembrada, pois ao menos é verossímil. Então, uma das causas, vamos ver esta, pouco menos comprovada historicamente, né? Um certo Trivigildo, também chefe godo, a soldo do império, então, também bárbaro, né? Fora um cidadão que não era cidadão do império, estacionado na Frígia, nutria imenso rancor contra o eunuco, que certa vez o fizera esperar vários dias na antessala e o humilhara profundamente. Assim que retornou para junto dos seus, declarou guerra ao império, incendiou a Frígia e avançou para Constantinopla, disposto a tomar a cidade. Então, um destacamento, não é, do exército romano se revolta e se dirige para a capital. Não é? O imperador, despertando por um momento da sua permanente sonolência, não teve outro remédio senão enviar contra o rebelde o godo Gainas, o chefe, né? A quem já aludimos. Acontece, porém, que ambos eram parentes. Ambos haviam ajudado Eutrópio a eliminar Rufino e ambos se sentiam igualmente postergados, o que gerava entre eles laços comuns. Gainas passou, pois, a fazer jogo duplo. Simulou muito vivamente que fazia a guerra a Trivigildo, mas por baixo dos panos comunicava-se com ele e ia preparando os seus planos. Num dos seus relatórios escreveu ao imperador que Trivigildo era invencível e que o único meio de apaziguá-lo era dar-lhe de presente a queda do onipotente ministro. Arcádio, sem saber o que fazer, tomar decisões não era o seu forte, foi aconselhar-se, como sempre fazia, com o eunuco e perguntou-lhe ingenuamente que seria preferível, se sacrificar a capital ou cortar a cabeça do seu interlocutor e enviá-la aos godos. Também o Arcádio não tem nada na cabeça, né? Eutrópio, evidentemente, pediu-lhe uns minutos para pensar. Nesse intervalo,
ocorreu um segundo incidente, este perfeitamente comprovado, que decidiu da sua queda. Enquanto Arcádio ainda se encontrava na sala do trono, depois de confabular com Eutrópio, abriram-se bruscamente as portas e Eudóxia entrou com os olhos banhados em lágrimas e segurando os 2 filhos pequenos pela mão, e pediu sem mais rodeios a mesma cabeça que os godos, ou seja, a cabeça do eunuco, né? A razão não é difícil de adivinhar, e os mexericos da corte que a história nos transmitiu o confirmam. A imperatriz andava já impaciente com todos os respeitos e deferências que era obrigada a ter para com esse eunuco que a pusera no trono, mas que agora não passava de um estorvo para suas ambições pessoais. Então agora o Eutrópio não só tinha o general do Império Romano contra ele, o general do destacamento da Frígia contra ele, mas agora também a imperatriz, né? Além disso, a perspectiva de perder esse trono às mãos do rebelde Trivigildo desagradava-lhe sobremaneira. Assim, quando se cruzou com o eunuco que saía da sala do imperador, os fumos imperiais subiram-lhe à cabeça e ela ousou exprimir-lhe claramente a sua opinião, que era seu dever entregar-se ao inimigo para salvar a cidade. Ao que o eunuco rosnou em resposta: tende cuidado, Eudóxia. A mão que vos conduziu a esse palácio ainda é suficientemente forte para lançar-vos fora. Foi isso que o Eutrópio então respondeu, né? Enervado pelos prantos da esposa, Arcádio acordou totalmente e, revestindo-se de toda a sua autoridade, chamou Eutrópio à sua presença, cumulou-o de apóstrofes pela sua conduta e assinou no abrir e fechar de olhos o decreto de que constavam a expulsão e a degradação do ministro. A badalada foi enorme e retiniu até o último recanto do império. Caiu Eutrópio. Comentavam as pessoas, com ar de quem não acaba de acreditar no que diz. E aconteceu o que costumava acontecer nessas situações. A maré inverteu-se, rebentando em ondas violentíssimas. Todas as mágoas até então represadas vieram à superfície, e os aduladores de ontem transformaram-se em inimigos. Eutrópio fugiu disfarçado do palácio, com todas as precauções de quem receia topar com um inimigo disposto a cortar-lhe a cabeça atrás da primeira esquina. E naquela hora, prende e ameaças, não encontrou melhor refúgio do que a igreja de Santa Sofia, valendo-se do direito de asilo. Isso aí é que vai envolver o nosso bispo, né? O bispo João. Tá certo? Enfim, vai levar um problemão para a mão do nosso bispo, né? Tá certo? Porque o Eutrópio sabia que lá o bispo o protegeria, né? Então ele fugiu para Santa Sofia. E eu vou parar por aqui, porque senão a gente vai demorar ainda a acabar esse capítulo e vai ficar muito tarde aqui para nós. Vamos agora ficar com essa imagem, né, do Eutrópio fugindo para a igreja e se refugiando lá, né? Eu queria comentar ainda com vocês o seguinte, né? Só do ponto de vista histórico, para a gente entender o tempo
em que Santo Atanásio viveu, né? Digamos assim, o tempo histórico, né? Não preocupado agora com a história profana, né? Não com a história da igreja. Vocês vejam bem o seguinte, Eutrópio, né? A figura do Eutrópio, desculpe, Arcádio. O Arcádio era o imperador do Oriente, né? O homem todo-poderoso do Império. Um degenerado, né? Um incompetente, um preguiçoso, um mentiroso, né? E sabe-se lá o que mais, né? Como que esse ser, né, existiu, né? O pai dele era um imperador, um bom imperador, né? O que terá acontecido com esse filho, né? Esse filho, muito provavelmente, já foi criado num meio degenerado, né? No meio da corte, degenerado, né? E obviamente o pai não teve atenção na criação desse filho, né? Esse filho, bom, o tutor dele foi o Rufino, né? Que também não era boa bisca, né? Então veja bem o seguinte, quando se fala de uma degeneração cultural, não se exclui, não é possível excluir sequer a elite, né? Muitos aí na internet falam o seguinte, né? Que as famílias que controlam o mundo, né? Que promovem a degradação das nossas escolas, que promovem todo tipo de variação de currículo escolar para degenerar a nossa cultura, para degenerar o povão. Mas um argumento muito, muito interessante que esse pessoal coloca é o seguinte: não, mas eles estudam em escolas de elite porque eles não querem a mesma degeneração para os próprios filhos do que para os filhos dos outros, né? Numa degeneração civilizacional como essa que aconteceu no Império Romano e como a que a gente está sobrevivendo agora, é impossível você proteger, inclusive, os filhos da elite. Tá? Basta a gente notar os filhos desses globalistas que estão mandando no mundo. Porque agora nós vemos a associação de vários deles. Nós estamos vendo na nossa própria época, né? E a gente vê que os filhos são degenerados, tão degenerados como qualquer pessoa educada nessa nossa sociedade. Não há mais escolas de elite para os filhos desses globalistas. Todas as escolas estão completamente destruídas. Então, antigamente, né, no século XX, existiam certas escolas de elite nos Estados Unidos e na Inglaterra, em que os filhos dos abastados, dos poderosos, iam estudar, né? Uma educação rígida, uma educação verdadeira, etc, etc. Hoje não existe mais. Eu lembro, por exemplo, da escola na Inglaterra, né? Eton. Eton era uma escola, assim, absolutamente para a elite da elite, né? Hoje não existe mais, né? E a gente sabe o quanto que a educação de uma pessoa pode degenerá-la, né, ao assumir o poder, né? Nós vimos isso na Revolução Francesa, né? Como que o Luís XVI
foi educado já dentro dos valores filosóficos da época e como ele se comportou no trono, né? Então, a degeneração é completa. A elite vai se degenerar. Nós estamos vendo, né? Veja a presidência dos países do Ocidente. Veja como eles são degenerados, né? Pega a França, pega a Inglaterra, pega a Itália, pega a Alemanha, só esses 4, né? E vejam como são degenerados as pessoas que controlam esses países, né? Tá certo? Então, a degeneração moral de uma sociedade, ela não exclui ninguém. Ninguém, né? E aqui nós estamos vendo uma intriga palaciana, não é? Entre pessoas que têm certos planos, não é? Macabros de sumir o poder, de se transformar no imperador, etc. Mas essas pessoas não têm a menor condição moral de reclamar o posto de poder que eles estão reclamando, né? Então, são os ciclos das degenerações morais da história, né? Tá certo? E esse ciclo, né, nosso, aqui, agora, ocorre numa era cristã, né? O ciclo do Império Romano só ocorreu também na era cristã, mas foi só parte dele, né? E uma parte que a igreja não teve praticamente nenhuma interferência. Hoje, o ciclo moral já é um ciclo do pós-cristianismo, né? Tem características especiais, mas é um ritmo que a gente já conhece, né? Quanto tempo isso vai demorar, ninguém sabe, né? Aqui, para nós hoje, né? Nós sabemos quanto tempo demorou no Império Romano, porque já é história, né? Então, esse é o momento em que São João Crisóstomo vivia, né? Tá certo? E agia na cidade de Constantinopla, onde isso tudo estava ocorrendo nos palácios, né, de Constantinopla, tá certo? Então é isso. Eu gostaria de ouvir as observações e comentários de vocês, se elas existirem. Chega, Márcio. Tudo bom? Tudo bom. A gente tem que... Eu estava pensando aqui como é que na história, porque essas coisas são cíclicas históricas, então a história dá essa lição, né? Tentando lembrar aqui como é que na história esses ciclos são quebrados, mas eles não são também quebrados de uma hora para outra, né? Tem alguma coisa, às vezes, que precipita isso. Seja uma guerra, uma invasão estrangeira, uma coisa que força as pessoas, de certa forma, a caírem em si, a troca de uma classe dominante por outra, ainda que seja até estrangeira mesmo, né? Às vezes. Um evento, né? Algum evento um evento precipite isso, né? É porque a coisa precisa só de um toquinho, né? Quando ela tá madura, né? Ah, sim. Não precisa... Aí dá um toquinho, ela desmonta. Né? Senão ela apodrece no pé até. Mas essencialmente essa é a minha dúvida, assim. Depois eu tenho que dar uma estudadinha aí na história dessa época aí. Outro dia eu estava até lendo, né, sobre a Dona Eudóxia aí e tudo mais. Ela vai ser uma grande manipuladora aí ela vai eliminar esse idiota útil aí desse Eutrópio, depois vai eliminar os que eliminaram o Eutrópio. São um estilo assim, meio stalinista esse negócio, sabe? E depois ela vai eliminar São João Crisóstomo. Ele vai ser exilado, né? Se chama desterrado. No sentido antigo.
É, Pois é, é, e essa degeneração, quando chega na parte política, ela, afinal, cá embaixo, ela já apodreceu há muito tempo, né? é, é, Ela apodrece do individual para o familiar, do familiar para o social, do social chega até o político, né? Por isso que sempre a gente reza pedindo restauração, né, e do reinado de Nosso Senhor, começar pelas próprias pessoas individualmente, depois que isso amplie para a família, para a sociedade, enfim, chegue na política. Mas é. querer o contrário, para Não, isso é mim, não uma... é a ordem natural, né? A não ser Não, que realmente algo se precipite, a classe dominante seja varrida do poder, por exemplo, uma ocupação estrangeira, porque normalmente o que acontece na história, pelo menos, é que povos mais desorganizados, indisciplinados, mais fracos, acabam sendo dominados por povos mais organizados, não necessariamente povos melhores, mas mais organizados. é. Mas a própria organização em si já é um sintoma de que há alguma virtude a mais do É, que esse pessoal, alguma ordenação né? moral, né? Exatamente. É, E pode ser que muitas vezes, né, isso aconteça. Na nossa República de Banânia aqui, é incrível como é que o pessoal aqui, em tudo, é um espírito de Maria vai com as outras mesmo. Eles esperam que algum império dite de fora que tem que ser feito aqui, né? é, Ninguém faz nada, ninguém toma iniciativa de nada. E isso a gente vê também mesmo, né? Claro, isso aí não fica de fora. Mesmo nas pessoas, a mesma coisa. Alguém de fora tem que falar porque o imbecil não é capaz de parar, observar as coisas que estão acontecendo ao redor, procurar saber o que poderia ser melhor e adotar essa atitude, né, implementar isso, colocar é, isso em prática. é. No Agora, a Brasil, degeneração aqui, Márcio, tem um texto muito interessante para a gente observar essa degeneração. O Machado de Assis, uma certa época na vida dele, ele foi o repórter que cuidava do Senado. Ele é o velho Senado, que é Senado Velho, em que ele descreve, digamos assim, um dia normal do Senado, descreve os senadores. É muito bom ler esse texto do Machado de Assis para ver um tempo em que os políticos eram decentes, pelo menos. Os políticos eles tinham uma ideia do que era ser político, uma responsabilidade de ser representante de fato do povo, de lutar pela dignidade do país, etc. Isso no Império. E o texto é muito bom, qualquer texto do Machado de Assis, mas vale a pena ler para você ver hoje o que é o Senado, né? O que é hoje o Senado e o que era o Senado na época do Império, né? E a gente vê claramente a degeneração, né? Então, a degeneração, quando ela chega nesse nível, como você disse, ela parte de baixo para cima, né? E a regeneração tem que partir também de baixo para cima, porque senão não vai dar, se for possível, né? Ela hoje no Brasil chegou no topo, né? Não há a menor possibilidade de participação no jogo político com a degeneração que há, né? E não há nenhuma, mesmo que as pessoas queiram participar do jogo político e que esteja bem intencionada, não há nenhuma possibilidade de fazer alguma coisa, né? Porque acabou, né? E foi assim que aconteceu. E num estado desse de degeneração, como você disse, qualquer coisa pode significar o descarrilhamento da situação de um modo geral, né? A gente não sabe exatamente o que vai acontecer, se o sistema descarrilha para um lado ou para o outro, mas tanto naquela época quanto agora, qualquer evento pode
Eu digo no mundo, né? Não estou falando no Brasil. O Brasil não tem importância nenhuma para o mundo. Mas eu digo no mundo, qualquer evento, pequeno que seja, pode se transformar numa bola de neve e nos levar para caminhos que a gente não faz a menor ideia de quais são, né? O senhor falou aí do Senado antigo, Senado atual, é aquela diferença básica entre o estadista e o político, né? O estadista, ele quer a grandeza né, da pátria, ele quer o bem da nação, o bem comum, né? Não é o bem e os bens para alguns, não. É o bem comum. É o bem comum. Era homens honrados, Márcio. Sim. Homens com honra. Com alguma decência, né? Onde a palavra honra significava. Quando a palavra honra significava alguma coisa. Então, homens honrados, né? Que punham a honra pessoal acima de qualquer outra coisa. O texto é excelente. O texto é excelente. E como todo o texto do Machado está em domínio público, né? Então vocês vão encontrar aí facilmente esse texto. Então, a solução sempre passa, né, professor? Pelo buscar o reino de Deus e justiça, tudo mais será dado por acréscimo, né? As pessoas tentam mudar a maquiagem da moça feia continuando com a moça feia, né? Troca de roupa, muda a maquiagem, pronto, já é outra moça. Não é. Moça feia, tem que trocar de moça. Pois enfim, na política ocidental, né? Esses valores já foram esquecidos há muito tempo, né? Valores transcendentes, né? E o valor da civilização ocidental foi sempre o valor da igreja, né? E como isso desapareceu, não existe mais transcendência. Só existe imanência, né? Não há valores ligados à transcendência, né? Mas o Felipe levantou a mão aí. Professor, quando o senhor comentou sobre a questão da escolas de elite no mundo, né, que já há tempo não existe mais, eu raciocino da seguinte forma: olha, se os valores desse pessoal já sobrepõem os nossos, né, valores da revolução, então eles estão de acordo com o que eles querem. Então, as escolas de elite, elas estão só seguindo os valores desse mundo aí, dos valores modernos. Bom, mas aí o Márcio entrou falando aí algumas questões e me veio outras reflexões e cruzamento de informação. Por exemplo, eu não sei se eu vou conseguir falar, se eu não conseguir, só vou ater a isso que eu comentei, mas vamos lá, deixa eu ver se eu consigo expor aqui o que eu pensei na hora que o Márcio estava falando. Por exemplo, quando o senhor fala que existe uma honra nos políticos de outrora, né? Ora, assim, por exemplo, o protestantismo, e ele, apesar de nos atacar na raiz, né, Nossa Senhora, mas ele ainda preserva algumas coisas. Então, você vê aí o mundo protestante muito organizado, né, muito... Então, você vê que é uma ordem. Cito coisas simples, por exemplo, uma vez eu comentei sobre os lugares que eu paro nas viagens que eu faço até Belo Horizonte. Por exemplo, você pega o Brau, você vê que aquilo é totalmente americanizado, protestantismo, aquela coisa toda organizada. Ora, você pega um lugar católico, como eu descobri recentemente, é uma coisa assim, você vê a beleza ali como a gente vê, né? Mas tem uma certa, aquela coisa, é uma ordem, mas não é aquela coisa tudo retinho, aquela coisa, aquele negócio. Então, eu consigo distinguir, pelo menos eu acho que eu estou conseguindo distinguir isso. O mais difícil é expor, né? Mas então, eu até, por exemplo, agora lembrando do Olavo, quando ele valorizava, né, a questão do protestante,
eu acho que ele estava preservando essa honra, esses valores que ainda são preservados neles. Então, ele deixava passar. Ele se dizia católico, mas ele aceitava essas coisas. Ô, professor, eu não sei se eu fiz confusão, mas é isso que eu consegui falar. Não, Felipe, é o seguinte. Bom, vamos lá. Você trouxe o protestantismo à baila, né? Eu até nem estava comentando sobre isso, mas o protestantismo, o que ocorreu no mundo depois do protestantismo, do ponto de vista da estética, é que a estética protestante é horrorosa, né? Por causa o calvinismo, na verdade, acabou com a arte, né? Acabou com a arte. O protestantismo, ele só produziu a estética terrível, feia enfim, não existe a beleza nessa área, porque o calvinismo ele pôs um peso no ombro dos homens que os homens não conseguem carregar, né? Que é o peso da onipotência de Deus como um atributo de Deus, sem considerar nenhum outro atributo de Deus. Então, quando você pensa na onipotência de Deus sobre seus ombros, e não considera que nenhuma das outros atributos infinitos de Deus, né, você é soterrado. O calvinismo é uma doutrina de pessoas soturnas, né? De pessoas acabrunhadas. Então isso não pode dar não pode nascer daí nenhuma beleza, né? Em termos estéticos, né? Agora, a degradação, Felipe, que eu estou falando, é muito maior do que simplesmente estética ou organizacional, ou em algum lugar é organizado, o outro não é. Não se trata disso. Se trata de uma coisa estrutural, né? Quando você não tem bases morais para julgar comportamentos ou para corrigir comportamentos, comportamentos inclusive pessoais, né? Essa civilização ela vai aceitar qualquer coisa. E o poder, o acesso ao poder, vai ser de pessoas cada vez piores moralmente. Então, é por isso que a degradação moral começa nas pessoas e vai subindo para o poder político, né? Quando o poder político lá em cima se degenera, aí você tem toda uma cadeia de degeneração social, né? E aí nenhuma área é poupada, nenhuma área é poupada. Né? Nenhuma área da cultura é poupada. Né? Jornalismo, estudos políticos, sociológicos, a universidade, tudo. Né? Toda a cadeia de social, ela é degenerada. É isto que nós estamos vivendo. Para todo lado que você vira, você encontra a mesma degeneração. Não há mais nenhum lugar que você possa olhar e não ver essa degeneração, né? Lamentavelmente, tristemente, né? Até para a nossa igreja, os nossos superiores dentro da igreja estão nessa mesma degeneração, né? Isso aqui é pior, né? Então, não sei se eu me fiz entender, o Felipe. Estou entendendo direitinho e corrigindo eventuais erros do meu raciocínio. O senhor tocou em pontos cruciais. Isso aí, meu caro. Mais alguma observação? Algum comentário?
Então, Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários, observações. Tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santa Bernadette, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.